Um detalhe importante é que todas as características da prestação de serviços, todas, aquelas 6 que a gente já falou, são Uhum. características complicantes, são características que tornam a produção, negociação e venda de serviço mais difícil, Sim, tá? E cada uma dessas características, elas têm impactos na produção e no marketing de serviços. sim. Então, cada uma dessas características da prestação de serviços de engenharia, elas impactam o marketing. Então, para cada uma dessas características, há um impacto no marketing e um remédio, né? Uma solução que deve ser enfrentada, né? Sim. Essa primeira que você já citou é que Aham. nós, os engenheiros, vendem um produto de consumo restrito. Não é um produto de consumo de massa. Né? Não é Então, nós um vamos... armário, não é um eletrodoméstico, não é Não. um Qual é negócio a desse sentido. definição de produto de consumo de massa? A definição de produto de consumo de massa é um produto que muita gente compra muitas vezes na vida. Então, além de que Ah, tá. muita gente compra, cada pessoa compra muitas vezes na vida. Vários, né? Então Tá? seria sabonete, shampoo, Não, mas a gente pode até pode sofisticar coisas um pouco maiores mais, Bruno. também. Tratamento odontológico, um dentista, por exemplo. Muita Sim, gente vai a um dentista e muita gente que vai ao dentista muitas vezes na vida. Então sim, veja que é um produto, é uma prestação de serviços e é sim. consumo de massa. Entendeu? Também o dentista também presta serviço, né? Também não é um. O dentista é As, um prestador de serviços, as 6 características anteriores está também. submetido a todas as características anteriores, mas não Sim. está submetido a essa, Ah, porque essa. Exato. ele, ele vende um produto que é um produto de consumo de massa. Qual é o Uhum. impacto desta característica no nosso marketing? É que se eu vendo um produto de consumo restrito, significa que todos os recursos de marketing para produtos de massa não me atendem, Uhum. sabe? O marketing tradicional, a imensa literatura, se você for hoje numa livraria e encontrar 80 livros de marketing, é muito provável que nada daquilo ali sirva para o prestador de serviço. Porque se você pegar um livro, por exemplo, um livro chamado Marketing de Guerra, do All Rise, Jack Uhum. True, né? É um livro que é excelente, o livro, muito bem fundamentado, muito bacana. Eu recomendo a leitura do livro como fundamento. Agora, eu sempre chamo a atenção. Para a engenharia, ele tem utilidade zero. Ele não serve para nada na engenharia porque ele lida só com produtos de consumo de massa, empresas que Uhum. fazem produtos de consumo de massa. Para nós não serve. Então, a divulgação em massa não nos atende. Fazer propaganda em rádio, jornal, televisão, ou mesmo propaganda em massa nas redes sociais não funciona. Claro que as redes Uhum. sociais já têm um componente de nicho que é uma coisa Uhum. forte. Então, assim, na prestação de serviços de engenharia, Uhum. você precisa trabalhar com o conceito de comunicação direta, Uhum. comunicação um a um. Então, Sim. o É. grupo específico, o contato pessoal, o contato WhatsApp, o e-mail, o tete a tete, entende? O olho É. no olho funciona Só. muito mais do que a comunicação em massa. Se você pegar 1000 pessoas e perguntar quem aqui já foi ao dentista, praticamente todo mundo vai responder que sim. Quem aqui já Uhum. contratou um engenheiro? 4 ou É. 5. E dos É. que contrataram engenheiros, quantas vezes contrataram? Uma vez. Dos que já foram ao dentista, quantas vezes já foram? Ah, nem se lembra mais quantas vezes foram. Tá entendendo? Exato. Então nós temos que ter ações de marketing que deem conta desta condição específica. Nós vendemos um produto de consumo restrito, nós temos que investir na comunicação direta. Comunicação Exato. direta. Quanto E mais assim, direta for a nossa comunicação, melhor. Então, a segunda característica é o fato de que nós vendemos um produto com alto componente intelectual. Olha só, eu gosto de falar isso, que eu fico um pouco orgulhoso assim, né? Mas aham. engenheiro não tem vocação para ser obtuso. Nós não somos intelectualmente limitados, né? Então, geralmente, um estudante de engenharia já é aquele que no ensino fundamental, no ensino médio, já tirava as notas altas, daquele grupo de bons alunos do ensino fundamental e ensino médio. Uhum. Então, a engenharia meio que automaticamente atrai os melhores ou dos melhores alunos do ensino fundamental e do ensino médio. E o curso de engenharia é um curso extremamente difícil. Quem fez sabe, né? Você tem que estudar muito, é extremamente puxado, você
você aprende num grau de profundidade que a maioria dos não engenheiros tem até dificuldade de entender o Sim. nível de profundidade que a gente estudou, a matemática, a física, a química. E muitas vezes, na hora que você cai no mercado, lidando com clientes que nunca estudaram engenharia, muitas vezes você acaba não se dando conta de que o nosso produto tem um alto componente intelectual agregado. Você não Uhum. explora isso. Você, você tem a veleidade, digamos assim, né? Você tem a esperança de que as pessoas vão entender o grau de dificuldade que é o Uhum. exercício da engenharia. Eu Entendeu? chamo Porque isso, eu chamo isso de mal do conhecimento. Quando a gente sabe tanto uma coisa, a gente acredita que as outras pessoas também sabem, exatamente, exatamente. né? Então o que acontece? Você não, você fica esperando pelo reconhecimento que o cliente possa ter do que você está fazendo, mas o cliente não está sequer preparado para ter aquele reconhecimento. Ele não sabe, Sim. ele não tem ideia do que você está Não fazendo. entende, né, isso. Exatamente. Exato. E aí acontece muitas vezes do profissional se sentir frustrado por não ter um reconhecimento que ele acha que merece, e de fato merece, Sim. mas ele não é reconhecido. Então, o que que eu digo? Você precisa, primeiro, se dar conta de que o seu produto tem um alto componente intelectual e Sim. que isso, você precisa fazer com que o cliente consiga entender aquilo que é importante para ele e Sim. não o que é importante para você. Para você é Exato. importante o número na terceira casa depois da vírgula. Para o cliente é importante saber se está reto ou não está reto, se ficou de pé ou não ficou de pé, se está Eu, pronto co- ou se não está pronto. eu Então falo muito isso. nós temos que Fa- desenvolver um pensamento mais objetivo, Sim. mas não apenas no exercício do trabalho, mas na a conversa com o cliente. Ela tem que ser mais Sim. objetiva porque o cliente não está conseguindo enxergar aquilo que a gente está enxergando. Beleza. Terceira característica da prestação de serviços é que nós vendemos um produto que não é um produto final. Nós não vendemos produto final. Isso entra muito Sim. naquela história de porque que as pessoas não querem comprar serviço de engenharia ou não se interessam pelo serviço de engenharia. É que nós vendemos um produto intermediário. Nós vendemos uma coisa que o cliente utiliza dentro de um processo para chegar àquilo que ele quer. O cliente quer uma casa Exato. pronta, ele quer o prédio pronto, ele quer a máquina funcionando, ele quer o navio navegando, o avião voando. Isso é o que ele quer. A Sim. engenharia é um dos elementos que é colocado num processo para fazer com que isso aconteça. Então, na construção civil, o que nós vendemos é material de construção. Então, o cliente gasta com o engenheiro, assim como ele gasta com tijolo, telha, areia, brita, vidro, enfim. Só que nós vendemos um produto, nós vendemos um material de construção muito sofisticado. Um Sim. material de construção que impacta de maneira muito forte a qualidade do produto final. Nós temos um material de construção que nós temos mais argumentos para fazer o cliente entender a diferença entre comprar de um ou comprar de outro. Porque existe pouca diferença entre telhas, existe pouca diferença entre tijolos, existe pouca diferença entre cimentos, que até existem as diferenças até justificam variações de preços, mas as Uhum. diferenças entre o prestador de serviço de engenharia A, prestador B, o prestador C, e até aquelas alternativas que não são engenharia, né, são muito grandes. E é muito, digamos assim, bastante fácil mostrar que eu posso te oferecer um trabalho que vai te produzir redução de custos ou aumento no valor do produto final, ou uma série de coisas. Ou seja, não é difícil mostrar para o seu potencial cliente que aquilo que você tem, aquilo que você está oferecendo, vai contribuir, vai ajudar a que ele chegue aonde ele quer, na Sim. obra ou no resultado final, do jeito que ele quer e com o melhor resultado possível. Você vende material de construção. Ninguém compra projeto de engenharia porque quer o projeto de engenharia, porque quer Vai botar num comprar o projeto. quadro, porque quer, né? Ele compra
Ele compra porque aquilo é uma coisa... Ninguém compra tijolo porque quer tijolo. Ninguém compra areia e brita porque eu adoro areia e brita. Entendeu? Não, a brita e a areia estão ali para fazer traço, para fazer cimento, para fazer concreto. Né? Então, da mesma forma, o mesmo olhar o cliente tem para o projeto. O projeto serve apenas para fazer com que a obra fique do jeito que é necessário, do jeito que o cliente quer. O cliente Então, quer, essa né? é a terceira característica. Então, a Vendemos um gente tá... produto de consumo, nós não vendemos um produto final, nós vendemos um produto intermediário. E também vendemos um produto cujas vantagens e benefícios não são evidentes ao cliente. Observe, nós vendemos uma coisa, o nosso produto produz vantagens e benefícios para o cliente. Mas isso não quer dizer que o cliente perceba de cara que existem essas vantagens. Sim. Então, as vantagens e benefícios que o nosso trabalho dá ao cliente não são evidentes. Nós temos que perceber as coisas boas que o nosso trabalho conseguiu produzir para o cliente e conseguir mostrar isso para o cliente depois que o trabalho foi feito ou quando o nosso trabalho está sendo executado. Nós temos que, quando o nosso trabalho começa a produzir resultados para o cliente, ainda que o cliente não esteja percebendo, e é provável que o cliente não esteja percebendo, nós temos que mostrar isso para o cliente. Nós temos que ser capazes de dizer, olha, tá vendo essa economia que você teve aqui nesse trabalho, nessa elaboração, nesse tópico da obra? Essa economia foi resultado do nível de detalhamento do projeto que eu te passei. Por conta desse nível de detalhamento, ou por conta dessa lista de compras bem detalhada que eu te dei, você economizou X, você economizou Y. Veja que na obra anterior, não sei o quê, eu tenho que conseguir fazer com que o cliente consiga perceber que ele está obtendo uma vantagem, um benefício por conta do trabalho que eu fiz. Eu não posso ter a ilusão de que o cliente vai descobrir por conta própria. Eu diria o seguinte, existe um livro, James Lucas é o autor, ele escreveu um livro chamado Ilusões Fatais. Ele trata da gestão de uma maneira geral, e ele mostra quantas ilusões o gestor tem, ou o administrador, ou o empreendedor tem, né? E eu vejo isso muito na engenharia, como a gente se ilude, a gente acredita que o cliente vai comprar o nosso trabalho porque gosta do trabalho, ou porque ele gosta de nós, ou que ele vai perceber o resultado, ou o valor do resultado. E na maioria dos casos o cliente não tem a menor ideia do que está acontecendo e nós precisamos ser didáticos. Essa é uma tecla na qual eu bato nesse livro, O Negociar e Vender, eu digo isso em alguns momentos. Nós precisamos ensinar o cliente a comprar. Nós precisamos fazer com que o cliente faça negociações inteligentes. Então, eu preciso, durante a negociação, acender luzes sobre aquilo que pode me diferenciar na relação com os meus concorrentes.